É, Boa noite a todos. Boa noite a todos. Eu gostaria... Paulinha já entrou. Então, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer à Fábrica de Inovação pelo convite, né? Então, ao presidente Jefferson Penteado, ao diretor executivo Marcelo Petrelli e à diretora de marketing Juliana Osh. E um agradecimento especial à nossa assessora Paula Arcanjo por todo o suporte técnico, né? Então, Paulinha é uma pessoa muito especial, um agradecimento de todo o coração aí, tá? E nós vamos falar sobre educação em tempos de Covid-19. E o nosso convidado de hoje especial é Pedro Zaros, né? Então, vamos fazer uma apresentação do Pedro. É fisioterapeuta formado há 20 anos pela Unimep, especialista em fisioterapia respiratória pela Unimep também, uma especialidade fundamental nos dias de hoje, né, Pedro? Mestrado em Ciências de Motricidade pela Educação Física da Unesp de Rio Claro e MBA em Gestão Escolar pela Exalc USP. Então, ele está nas Faculdades Integradas Einstein desde 2004, como professor de fisioterapia, e depois de 2 anos ele assumiu a coordenação do próprio curso. Em 2018, ele foi convidado a assumir a direção acadêmica da instituição. Então, Pedro, é um prazer enorme ter você conosco, né, nessa noite. Eu gostaria que, então, se você pudesse falar um pouco da sua instituição e quiser complementar a sua informação a respeito da sua pessoa, então também fique à vontade. Obrigado, Ieda. Em primeiro lugar, uma ótima noite a todos vocês. Eu quero agradecer muito o convite da Fábrica de Inovação de Limeira, pelo convite para estar aqui, para a gente falar de um tema muito importante, que eu gosto muito, que é a educação. E já fui bem apresentado, acho que é isso que a Ieda falou mesmo. Minha trajetória começou na fisioterapia, mas eu sempre fui ligado à educação. Então, quando eu ingressei no mestrado, eu estava no primeiro ano, aí surgiu a oportunidade de a gente entrar aqui nas faculdades Einstein, que ela estava começando o curso de fisioterapia, e aí eu já me ingressei, e hoje já se faz 16 anos nessa instituição que eu respeito muito, que eu gosto muito, que me traz muita alegria por eu fazer parte. Então, na realidade, as organizações Einstein, né, começou com seu grande idealizador, o professor Roberto Leite, uma pessoa excepcional, extraordinária, um empreendedor nato, um idealista pela educação, um apaixonado pelo que ele fazia. Então, em 80, ele trouxe 2 cursos técnicos, né, profissionalizantes na época, para a cidade de Limeira, e aí começou seus grandes passos em relação à educação. Aí, em 90, ele começa a educação, né, básica, desde do maternal até o ensino médio hoje, né, com uma proposta bem diferente, uma proposta construtivista, uma proposta que não se via um pouquinho aqui ainda em Limeira, né? E daí, em 94, que ele começa com os cursos de graduação, e aí ele traz os primeiros cursos da engenharia, depois lá para os anos de 2000, os cursos da área da saúde. Então, hoje, né, nós não temos mais a presença dele, porque em 2006 houve o falecimento dele com o seu filho, né, por um acidente, e aí ele deixou todo esse legado para o comando hoje da sua filha Roberta, da sua esposa, né, a dona Silvia. Então, o que eu posso falar hoje, nós somos uma instituição que nós temos 18 cursos na área da saúde, na área também humanas e exatas, e aí estamos aí com quase 3.000 alunos, com 2 cursos técnicos, fora toda a parte da organização, né, que vai desde o maternal até o ensino médio. Então, essa é um pouquinho da história da Einstein. Para quem conhece o professor Roberto, eu tive o prazer de trabalhar com ele 2 anos antes do seu falecimento, mas é aquele cara que vibrava pela educação, é aquele cara que fazia mesmo as coisas
acontecer, um exemplo, né, para todos nós em relação a empreendedorismo. E estamos aí, levando o legado dele, a missão dele, que sempre foi ter qualidade na educação. E na realidade, Eda, eu entrei nesse mundo, sou apaixonado pela educação, né? Tive o convite há 2 anos atrás de assumir a direção acadêmica, foi um desafio muito grande, está sendo, ainda mais agora com toda essa mudança, né? Mas eu falo que quando você ama aquilo que você faz, não tem por que não dar certo, né? E a educação, como você, a professora também, é apaixonante, né? Eu acho que a educação é a única coisa que transforma as pessoas é pela educação. Então, quando você faz parte de tudo isso, eu acho que você fica muito alegre, com o coração muito satisfeito. O nosso presidente aqui da Fábrica de Inovação foi, então, aluno da primeira turma da AICE também. Então, tem mais um motivo, né, para a gente estar feliz. Agora, como você adora desafio, veio a Covid-19, né? E aí, como que vocês estão lidando com esse desafio? Que bacana, Ieda. Então, né? Nós, sempre nossa missão dentro da Einstein foi trabalhar com qualidade, né? Por isso que a gente ainda não estava se aventurando para o ensino à distância, a gente ainda estava assim, sabe aquele caso de paquerando que era ensino à distância, por mais que estava um movimento muito alto, né, grande, a gente estava olhando, mas a gente estava ainda acreditando que o presencial era muito forte. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu entrei na gestão, na realidade, nós pensamos em fazer alguma mudança, principalmente na área tecnológica, né? Trazer um pouco mais de tecnologia para dentro da sala de aula. Então, a gente tinha a plataforma Moodle, onde a gente estava utilizando ela de uma forma bem, vamos dizer assim, tranquila, bem assim, nada com uma forte intenção. E com as metodologias ativas. Então, fazia 2 anos que a gente estava se preparando para o quê? Entrar nesse mundo mais à distância, esse mundo tecnológico e fazer um ensino aí híbrido, vamos dizer assim, né? E daí fomos pegos de surpresa, né? No dia fatídico, dia 13 de março, se eu não me engano, aonde a gente chega, olha, a partir de agora nós não vamos mais ter aula e o que nós vamos fazer com esses alunos? Então, imediatamente eu convoquei, né, meu quadro de corpo de coordenadores, que é um time que eu parabenizo a todos os dias. Sentamos numa reunião de 2 horas, fizemos um comitê de gestão de crise e o que nós podemos fazer agora para que esses alunos não se percam, né? Enfim, o que a gente pode dar? Eu sei que não vai ser o melhor, mas também não vamos deixá-los na mão. E aí nós arrumamos toda a nossa plataforma Moodle. Na época a gente tinha o Zoom ali, que era uma plataforma que mais se comentava para as aulas virtuais, remotas, e fomos. E fomos de uma maneira muito consciente, que íamos errar, mas não íamos deixar os nossos alunos. Então, assim, os 15 primeiros dias, Ieda, foi uma questão de experimentação. O que está dando certo, então fazia reunião todos os dias com as coordenações para a gente ajustando. Então, desde o primeiro dia da pandemia, até agora, né, no final de junho, que nós não tivemos férias, nós estamos em férias agora, nós acabamos o período letivo no dia do seu calendário, nós tivemos aulas todos os dias e de forma síncronas. Então, nós não tivemos nada à distância, né? Os alunos tiveram aula mesmo remota em relação a esse período. Mas foi um desafio bacana, mas um desafio muito produtivo, em que fez a gente também pensar um pouco fora da caixa, né? Na verdade, a gente percebe que o desafio foi tanto dos professores quanto dos alunos, né? Foi um aprendizado praticamente conjunto. Aí a minha pergunta que também fica por exemplo, a gente tem o desafio tecnológico, mas a gente tem um desafio muito grande das pessoas, né? A resistência e a utilização da tecnologia. Como que foi esse trânsito? Vocês conseguiram, porque tiveram que adaptar logo o ensino, né? Como foi essa passagem para vocês, né? Porque a Unicamp a gente teve alguns problemas também, principalmente de inclusão digital, por causa que tem classes que também não têm equipamentos, né, para a utilização do ensino remoto. Então, eu gostaria de saber como que foi para vocês esse processo, né? Que legal. Na realidade, né, é o que eu falei,
O time meu de coordenadores é fantástico. Então, a todo momento a gente estava sempre perto desses alunos para saber o que estava acontecendo e o que a gente poderia contribuir. Então, eu sempre falava para eles assim, ó, a gente vai ter que dar maior assistência. Nem que a gente tiver que emitir carta, mandar carta com material, pelo correio mesmo, o ensino vai ter que chegar a esse aluno. Então, o que nós fizemos? Dentro das turmas, nós criamos um comitê de alunos que eram responsáveis por algumas questões. Questões até psicológicas, né, Ieda? Porque houve também um grande problema em relação a isso. Então, em cada sala de aula, eu tinha um representante, por exemplo, que era um tutor, vamos dizer assim, para questões tecnológicas. Então, se tinha um aluno que tinha uma maior dificuldade em acessar o Zoom, ou entrar na plataforma Moodle, ou depois nós migramos pelo Teams, né, que a gente tem uma parceria com a Microsoft, se tinha algum problema em relação a acessar a tecnologia, ele tinha esse suporte dentro da classe, orientado pelo coordenador, que é orientado pelo nosso TI. Então, a nossa filosofia foi sempre ficar perto desse aluno, ajudar, dar a mão. É claro que, na realidade, houve problemas de pessoas que a internet não tinha em casa, ou caía toda hora, ou não tinha equipamento. E assim, o que a gente pode dizer de tudo isso? Que também eles foram se adaptando a essa nova realidade. Então, o que eu falo do final de todo esse processo? É claro que não foi o melhor do mundo, não foi o melhor do mundo, mas foi o mundo que nós podemos dar para eles neste momento. E a maior resposta que nós tivemos, Ieda, nós fizemos um questionário para avaliar, né, o que nós acertamos e o que nós erramos em relação a tudo isso. E mais de 90% desses alunos constataram e afirmaram positivamente que eles foram muito bem assessorados em relação a esse semestre, que a Einstein não deixou nada a desejar em relação ao conteúdo e o que pôde entregar. E o que eu sempre falo, nós fizemos o que a nossa perna dava. Eu não tinha como oferecer um equipamento para cada um, né? Por exemplo, para quem necessitava. Então, nós somos o quê? Olha, professor, eu não tenho como, porque na minha casa a gente só tem internet e são 5 estudando. Vai derrubar toda hora. Então, além das aulas síncronas, nós deixávamos as aulas gravadas para esse aluno assistir em outro momento. Olha, mas eu não consigo, então vamos gravar lá no WhatsApp. Então, nós somos assim, modelando para que esse aluno recebesse um conteúdo e principalmente um conteúdo de qualidade. Tá. E aí, assim, como termômetro, se tivesse que citar um probleminha, um desafio maior do ponto de vista do aluno e um do professor, que é você é o termômetro da instituição, né? Porque acho que vai chegar em você, né? Esse termômetro. Se tiver que apontar o termômetro do professor e o termômetro do aluno, um ponto crucial, o que você estaria para cada um deles? Para o aluno, eu acho que foi a insegurança, sabe, Ana? Eu acho que o ambiente externo trouxe muita insegurança. Então, eu até brincava com o meu corpo de coordenadores, eu falava assim, gente, o que saiu hoje na mídia, nós vamos começar a receber telefonema, né? Então, todas as notícias que eram vinculadas em relação agora não vai ter mais ensino presencial, vai ter só distância. Agora as faculdades vão ter que dar bolsas de 70%. Agora eu não vou ter mais aula prática. Então, tudo que saía gerava um conflito externo, né? Colocava insegurança neles e aí vinha uma avalanche de reuniões. Só para você ter uma ideia, no primeiro mês, eu mesmo fiz assim, quase todos os dias, reuniões com os discentes. Né? Então, se tinha um grupo de alunos que estavam precisando de apoio, a gente reunia todo esse grupo de alunos pelo Zoom e eu fazia a reunião junto com o coordenador para sempre dar a claridade para todos eles e a segurança que a gente estava junto, que ia dar tudo certo. Até nós criamos um slogan, né, que é Unidos Somos Mais Fortes, né, todos juntos nós venceremos. E aí nós criamos também, devido a essa insegurança, um canal muito forte de comunicação com a faculdade. Então, eles tinham um chat, né, um WhatsApp, desculpa, onde eles acessavam e tinha o canal Covid-19, né, onde que eles poderiam
perguntar qualquer coisa sobre. Fora isso, criamos núcleos de atendimento online na parte psicológica. Então, eu acho que para o discente foi a insegurança, de assim, será que eu vou conseguir terminar o semestre? Eu falo assim, a gente tem que agradecer muito a esses estudantes que tiveram a consciência de continuar, né? Porque eles acreditam na educação, mas eu tinha uma turma agora de estética para se formar em julho, elas acabariam. E aí, como é só prática, né? Nós estamos esperando voltar para elas acabarem a formação. E aí nós pensamos assim, o que a gente vai fazer? Teoricamente, né, nós poderíamos pensar, ó, pessoal, vocês ficam em casa, a hora que puder voltar para os estágios, porque elas não tinham mais nenhuma disciplina para cumprir, a gente retoma as atividades. E não, Ieda, nós fizemos ao contrário. Nós demos aulas para elas todos os dias, mesmo não valendo nada, não podendo contar como, né, aula prática. Então, nós trouxemos esses alunos para a gente, para dentro da AIST. Então, assim, foi muito bacana, porque eles viram que a gente estava sendo responsáveis também em relação a toda essa parte da educação. Então, acho que esse desafio para o estudante foi essa lance da insegurança. Então, nós tentamos abraçá-lo mesmo, né? Vamos aqui junto que a gente vai vencer, tanto com a sua parte financeira, liga para a gente, que a gente vê o que a gente faz. E do outro lado, o docente, nós tivemos um grande, né, batalha para se reinventar, né, Ieda? Porque muita gente estava acostumada, né, naquela passividade, naquele modelo tradicional da educação. E daí, de um dia para o outro, a gente já tinha feito oficinas de metodologia ativa, como usar, né, as tecnologias de informação, mas você falava isso para o pessoal das exatas, não sei se você é das exatas, como assim? Eu vou dar aula de cálculo remotamente, né? Não, professor, vamos lá, a gente tem que sempre experienciar um outro lado. Então, para o corpo docente, nós trouxemos também eles dos lados, falando assim, ó, vamos lá, dá para a gente fazer um modelo diferente, vamos tentar alguma coisa diferente, vamos sair um pouquinho, né, da sua zona de conforto, entre aspas, e vamos experienciar uma metodologia nova. Então, acho que esses foram os dois grandes desafios. Eu acho que, na verdade, você foi acolhedor, né? Tanto do ponto de vista do aluno quanto do docente. Agora, a minha preocupação foi nessa das meninas que tinham que fazer a parte prática, vocês trouxeram para a instituição, como que foi isso, né? Porque vocês tinham um risco, né? De fazer o presencial. Então, isso. falei, nossa, mas aí como que eles fizeram o procedimento, né? Desses de trazer as meninas para fazer a parte prática dentro da instituição. Isso. Na realidade, no modo de falar que nós trouxemos, nós não deixamos elas desamparadas. Elas continuaram tendo aula remota pelo Zoom, com casos clínicos, né, com as professoras de estágio falando sobre casos clínicos, mas não trouxemos, não abrimos, porque hoje nós temos uma clínica de estética, uma clínica de fisioterapia, nós não abrimos. Então, de março até junho, tudo que elas fizeram, eu não posso computar como horas de estágio, né? Então, mas mesmo assim, nós não deixamos elas desamparadas. E trabalhamos com ela com casos clínicos, enfim, até lapidando mais as teorias que elas tiveram, né, durante os outros semestres. Tá, então elas continuaram fazendo atividades mais remotamente. Isso mesmo, remotamente. Agora, a minha pergunta é, como que você vê o cenário? Porque soluções eu já vi que vocês fizeram várias, né, institucionalmente. Mas assim, na educação, como se vê, quais são os desafios futuros? Porque a gente já vê na Unicamp, na possibilidade da volta presencial, várias coisas vão ter que ser mudadas, alteradas, né? Número de alunos por sala, o distanciamento mínimo. Então, quais são os desafios futuros de vocês, no caso? É isso aí, é o que você falou, Ieda, é preparar toda uma organização, né? Uma infraestrutura, eu vou dizer assim, para que não estava preparada para isso. Então, hoje a gente assim já está mexendo muitas coisas, né, na parte de infraestrutura para receber esses alunos presencialmente, né, a partir de setembro, que essa é a meta que o governador deu, de uma forma segura.
Então a gente está aí, nós falamos que nós tivemos 15 dias de férias agora, a gente volta dia 16, o nosso time de coordenadores, para só lapidar todo esse projeto, né, que a gente pensou no final do semestre. Então, como que a gente vai fazer? Se vai fazer em forma de rodízio desses alunos, ou transmissão simultânea em classes simultâneas. Então, a gente só está aí pondo alguns pingos nos is para a gente vencer esse desafio. Só que, por outro lado, também tem um desafio dos discentes, né, Ieda? Porque, na realidade, a gente tem conversado muito com os alunos também para participar de todo esse processo, né? Eu acho que é importante eles estarem junto conosco. E nessa pesquisa que nós fizemos, mais de 80% fala que não vê a hora de voltar presencialmente. Então, porque muito tem se ventilado na mídia. Não vai existir mais educação como antigamente, a educação vai mudar. Eu acredito que vai ter uma transformação, mas eu acho que para essa geração que a gente está trabalhando ainda, ela é muito do presencial, ela é muito do contato, né? Eu acho que gerações futuras, o ensino híbrido, eu sou muito adepto a ele, eu acho que isso vai acontecer. Mas os alunos não vê a hora de voltar. Só que, por outro lado, eles querem voltar. E aí, quando a gente faz uma reunião, pessoal, então a gente está se preparando para voltar em setembro. Professor, mas eu estou com medo. Né? Eu estou com medo de voltar porque não tem vacina e como que vai ser. Então, eu acho que a gente vai ter um grande desafio. Né? A gente vai voltar, mas como a gente vai voltar? Por mais segurança que nós vamos dar para esses alunos, vai ficar em segurança psíquica deles, né? De estar ali, mas será que eu posso estar em segurança neste momento? Então, o que a gente está discutindo agora, nesse finalzinho, nesse meio de julho, vamos dizer assim, é se a gente vai o quê? Reverter muitas grades para trabalhar mais com a teoria esse segundo semestre, para deixar eles mais de forma remota e só trazer os alunos mesmo que precisar para prática, para laboratório, aqueles alunos que têm, né, que tem o processo de formação agora este ano. Mas eu acho que a gente vai ter um grande desafio desse, da insegurança por parte dos alunos em relação a voltar mesmo para dentro das salas de aula. E uma questão grande de infraestrutura, né, mesmo, né, do distanciamento social, a composição das salas, o processamento de higiene operacional, de entrada, né, higienização do local. Então, uma das outras coisas que eu ia te perguntar é da possibilidade de alguns cursos continuarem remotos, né? Não sei se isso acontece na Einstein. Sim, na realidade... Unicamp foi feito o levantamento dos cursos e das disciplinas que vão continuar remotamente, justamente porque, pelo menos na Unicamp, a gente vai manter até o final do ano remoto, né? O segundo semestre também vai ser remoto. Então, acho que vocês estão num desafio muito superior, que é trazê-los para o presencial já em setembro, né? Que é o caso de vocês. Na realidade, quando a gente fala voltar no presencial, né, o que a gente está mirando hoje? Se precisar, somente eles vão estar na faculdade 2 vezes por semana, de uma forma de rodízio, certo? Então, 2 vezes na semana, principalmente para quem tem prática de laboratório, vão estar dentro da faculdade, e aí 3 vezes na semana aula remota, né? Então, nós estamos bem certificados disso, já falamos isso com os alunos. E aí a gente vê que, por exemplo, um curso de administração, né, não tem a necessidade de ser aula presencial, então a gente vai preservar eles ainda no remoto. Então a gente vai ficar assim, a gente vai voltar mesmo, Ieda, o necessário para aqueles alunos que precisam completar sua formação agora, para não desampará-los, né, em relação a até ir para o mercado de trabalho, porque a gente tem muito curso da saúde, e queira ou não queira, hoje a área da saúde está, né, precisando de muitas pessoas no mercado de trabalho, então a gente quer dar a formação para isso. Então a gente vai mirar muito o último ano dos cursos da saúde para estar lá de forma presencial e no máximo 2 vezes por semana, que aí completa para eles a formação prática. Mas a gente não tem a ideia de até 2020
voltar assim com a faculdade inteira de uma forma presencial. E aí a gente está estipulando entradas em horários diferentes, intervalos diferentes, né? Enfim, toda aquela infraestrutura que nós iremos precisar para tê-los lá em segurança. Mas nós estamos aí na base de 3.000 alunos, a gente pensa em voltar a cada dia com 300 alunos no máximo no campus inteiro. Ah, tá. Ah, tá. Vocês estão com um procedimento de segurança bastante, como se diz, bastante planejado, né, na Uhum, verdade, né, com esse rodízio. uhum, E aí eu percebo, uma coisa que você colocou que é fundamental é justamente a integração social, né, que é o que eles sentem falta, porque é muito diferente eles fazerem a discussão em grupo, né, e mesmo os trabalhos em grupo, do que fazer isso remotamente. A gente sentiu até pelos alunos. Quando você entrega os trabalhos para fazer em equipe, eu acho que a maior dificuldade está nessa integração social que eles já têm mais dificuldade de ter presencialmente, né? Aí eu vou até convidar os nossos ouvintes para quem quiser fazer perguntas para o Pedro, ficar à vontade, né, de estar fazendo qualquer tipo de colocação. Já tiveram elogios aqui ao próprio, né, fundador da Einstein, como uma pessoa ímpar mesmo, né, do nosso secretário de desenvolvimento Tito, o Almiral, né, ele foi também, colocou as palavras aqui. Então, acho que a gente podia ver aqui tanto a perspectiva das pessoas que estão assistindo, quanto das nossas, de termômetro, né, do que está uhum. acontecendo. Outra coisa que você colocou, que eu achei que foi brilhante, é esse das metodologias ativas. Na verdade, a gente fez uma inversão também, né? Porque a gente colocou muitos alunos na metodologia ativa de forma quase que instantânea com o ensino à distância, né? Ah, ah. Várias soluções eles tiveram que trazer no dia a dia, nas soluções, nos próprios trabalhos, nas discussões, porque quando iam para a discussão remota, eles já tinham que ter assistido os vídeos, né? Já tinham que ter lido os materiais para vir mais para a discussão crítica, mais ativa, né? E Aqui a aí, gente tem uma parte. Ieda, só, desculpa, mas só para completar isso, e esse foi um grande desafio deles, porque muitos no começo começaram a nos acenar e falar assim: professor, está muito difícil agora, é muita coisa que eu tenho que ler, é muita coisa que eu tenho que fazer, volta para o presencial. Então, é verdade, porque assim, né, que nós estamos acostumados com aquela educação tradicional, né, onde o professor está lá, fala, eu pego todo aquele conhecimento e desenvolvo. Quando a gente mudou o papel e foi um fator primordial, principalmente para levar a motivação deles, né, para esse ensino remoto, trazer eles um pouco mais para o palco principal da sala de aula, eles se assustaram. Nossa, tem muito trabalho, tem que ler muita coisa, minha vida continua a mesma coisa, professor. Eu estou trabalhando, a minha jornada é a mesma, né? Então, assim, foi bacana em relação a isso. Outra coisa, então, a gente coloca aqui Marcela Hipólito, queridíssima, né? Que faz a parte de coordenação também na área educacional. Ela perguntou se a universidade tem algum plano para avaliar o impacto da pandemia na saúde mental dos universitários e do corpo docente, né? Como que Que vocês legal. avaliam isso? Essa Não, relação? uma pergunta muito bacana. A gente tem um grupo É muito Marcela forte. Hipólito, né? Gratidão. A gente tem um grupo muito forte na psicologia, onde a professora Ana Carolina, né, Cristóvão, ela que coordena, e a gente tem um laboratório específico disso, né? Então, a gente está se preparando, nós não fizemos nesse primeiro semestre, onde ela coordenou um projeto muito bacana nesse primeiro, onde nós demos acolhimento para eles. Então, assim, tanto para o docente como para o aluno. Então, a gente tinha um canal direto, né, com essas membros desse grupo da psicologia, onde o aluno podia falar, desabafar, enfim, trazer as suas necessidades, né? E agora, para o segundo semestre, ela já me falou que ela está pensando até nesse questionamento, né? Será que ficou abalada a saúde mental desses alunos e docentes?
e aí nós estamos preparando uma avaliação. Mas hoje a gente não tem nada ainda palpável em relação a isso. Tá, você só tem um canal, né, Tem um para canal. cuidar dessa ansiedade, que já é maravilhoso, né? Ajuda muito as pessoas, tanto no nível do corpo docente quanto do discente, dos próprios alunos. Perfeito. E O fato de você nós, ter um canal de suporte, o isso. canal de suporte é fundamental. E nós fizemos, Ieda, várias lives, utilizamos o canal do YouTube também, como a gente está fazendo aqui agora, com os alunos, para falar de ansiedade, para falar de depressão, para falar de ciclos que eles iam passar em relação a tudo que é o novo, para sempre trazer esse suporte. Então, utilizamos muito as mídias sociais para conversar. Fora que as mídias foram, na realidade, muito aos nossos lados, né? Porque, assim, fizemos semanas de engenharia, semana de arquitetura, semana de ciências contábeis, tudo através do YouTube, do Zoom e até do Instagram. Então, foi muito bacana. Tá, aqui tem uma perguntinha, deixa eu ver. É do Tito Almiral, nosso, né, secretário de desenvolvimento, ele está fazendo uma pergunta. Qual a ideia de vocês sobre a hipotética perspectiva desse cenário perdurar além deste ano, né? Se esse fosse um contexto mais permanente, quais seriam as mudanças a seu ver? Isso aí tem que respirar para pensar nessa hipótese, né, Hilda? Porque, assim, o que a gente entende, né? Que a qualidade a gente pode continuar de forma remota. A gente viu que os alunos aceitaram essa forma de ensino, né? De forma remota e gostaram. Mas o grande desafio que eu vejo, se isso permanecer por longo tempo, é as atividades práticas de laboratórios, por exemplo, né? De estágios supervisionados, porque hoje, infelizmente, a gente não tem uma ferramenta, né, por via remota que a gente possa dar isso para o aluno. Então, como que eu vou ensinar, por exemplo, um enfermeiro a aferir uma pressão arterial via remotamente, né? Como que eu vou ensinar um fisioterapeuta, né, a fazer enfim, um alongamento, um exercício de uma forma remota, se eu não posso corrigir e tal. Eu sei que o mundo, né, muito se vem comentando, eu estou fazendo curso todos os dias em relação a esse mundo mais remoto, né, da telemedicina, do teletrabalho, mas eu acho que a gente está um pouco distante, né, vamos dizer, o Brasil está um pouco distante dessas ferramentas que já existem em outros mundos tecnológicos, né? Então, assim, se isso permanecer por muito tempo, né, a nossa ideia é o quê? Fazer o máximo que a gente conseguir de mudança de grade para as aulas teóricas, né? Para os alunos contemplar a parte remota e depois, quando puder vir presencialmente, voltar para o presencial. O que eu acredito do futuro, né? Que a educação vai mudar? Vai mudar. Hoje eu vejo, né, que eles estão entendendo que dá para ter educação também em casa, por uma via remota, né? Mas eu ainda, sabe, eu tenho o pé atrás. Eu não sei se essa geração está preparada para ter essa... Porque para você fazer um ensino, para você ter um ensino remoto, você tem que ter umas características muito importantes, né? Um comprometimento muito árduo, porque na realidade você liga o computador a hora que você quiser. Tem que ter um foco muito grande, porque você está dentro do ambiente que a mãe fala, o papagaio grita, o cachorro late, né? E não sei se essa geração que a gente está trabalhando tem essas características. Pode ser que as gerações que vêm vindo, ela vai ter essa característica grande. Então, assim, eu vou acreditar, né, que se Deus quiser a gente vai diminuir essa curva aí e nós vamos poder aí terminar um ano aí com um pouco de presencialidade para esses nossos alunos. Na verdade, eu concordo com você. Eu acho que a gente está vendo uma mudança praticamente no dia a dia nosso, né? Eu acho que a mudança já aconteceu na área de educação, não tem como voltar atrás. Em parte positiva, nós tivemos um termômetro na Unicamp, que a gente tem avaliação de disciplina e tem uma semana reservada para fazer a avaliação de curso. E a gente teve o melhor resultado porque foi feito remoto. Então, incrível, né? A gente teve uma participação muito superior com eles remotamente
do que presencial. Então, tem algumas surpresas durante essa trajetória de utilização de plataforma, de utilização de tecnologia, de desempenho dos alunos, que muitas vezes a gente não esperava no ensino tradicional. E a gente tem surpresas, né, na utilização dessas ferramentas. Tanto é que eu acho que essa geração agora está melhor preparada que os próprios docentes, né? Na utilização da formatação do vídeo, na utilização dos streamers do YouTube. E, quer dizer, eu acho que a gente está tendo uma troca muito grande também, tanto dos alunos com os professores, e dos professores no entendimento das ansiedades dos próprios alunos nessa fase transitória. Então, acho que o ganho que a gente está tendo também é de estar compartilhando experiências do que está dando certo, que é o que você falou o tempo todo, dos testes constantes, do que dá certo e do que dá errado também, né? Que o errado muitas vezes é um termômetro de que existem outras alternativas. Né? Então, assim, outra coisa, acho que tem aqui uma perguntinha que acho que o Marcelo Petrelli fez, que é qual o impulso que este momento deu no processo de inovação educacional, né? O que pode ser o novo normal no modelo educacional, na nossa visão, assim, né? De quem participa da área de educação. Então, como o Marcelo Petrelli é de inovação, ele sempre pontua ali, né? Eu acho que o grande impulso foi a entrada da tecnologia de uma forma, né, avassaladora em relação à educação. Uma coisa que a gente achava que ia acontecer daqui 10, 15 anos, né? Ou os mais otimistas daqui 5 anos, aconteceu forçadamente agora, né? Então, as pessoas que não estavam preparadas, né, em relação à tecnologia, que não tinha nenhuma, né, parte tecnológica dentro da sua instituição, sofreu um pouquinho mais. Então, acho que o grande input para a gente é falar assim, não dá para ficar longe da tecnologia, né? Nós temos que andar sempre juntos. E esse é o novo normal, é entender que, na realidade, nós vamos ter que sempre andar do lado da tecnologia. E uma coisa que eu gosto de ressaltar, Ieda, assim, é que eu vejo, né, pelos alunos, pelos professores, a capacidade de adaptação, né? O brasileiro, né, por mais que falam muita coisa mal da gente, mas a gente tem uma capacidade de se adaptar muito rápido, né? A gente pensa muito fora da caixa, muito rápido, e vamos lá e vamos acontecer. E eu vi muito isso na instituição, né? Às vezes eu olhava e falava assim, Pedro, você é maluco, a gente não tem infra ainda para isso. Não, seja Deus quiser, eles estão comigo, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. E todos compravam a ideia e colocavam aquilo em prática. Pedro, deu certo? Não, vamos fazer isso agora. Não, vamos dar assim. Então, né, eu acho que essa capacidade de adaptação do ser humano foi primordial para ele, né, para a gente vencer esse primeiro ciclo, vamos dizer. Tá, e voltando um pouquinho na pergunta do Petrelli, assim, de projeto inovador, o que você traz como algo especial que aconteceu dentro da instituição, assim, nesse processo? Na realidade, Você ouviu, pode falar, Pedro? Pode falar, Ian. Não, então, algum processo inovador, assim, que foi diferencial para vocês, algo que você possa citar, esse projeto foi inovador e deu um resultado de impacto. Eu posso citar como um caso de sucesso, né? Eu acho que, na realidade, o que foi inovador para a gente, assim, que não é nada de diferente, é trazer esse acolhimento, entendeu? Eu acho que isso foi o grande exponencial que mudou a chave ali. Trazer o aluno para perto da faculdade e falar assim, nós vamos tomar decisões juntas. Então, assim, da grande inovação que a gente pode falar, que nós entendemos que as coisas precisam ser feitas em conjunto. Não dá para cada um pensar e sair fazendo, né? Então, trazer esse acolhimento para os alunos, acho que foi primordial. Vai ficar um grande legado ali para a gente em relação a todas as nossas tomadas de decisões. Ah, que lindo isso, né? Porque você mostrou uma evolução, né?
Que a gente Uhum. falava assim, a gente tem um processo de plataforma, uma que é interativa. Alguém vem aqui e dá um aceninho para você, por exemplo. A gente chegou aqui, é, é, várias pessoas que vão entrando, eles dão um aceninho que chegaram. Então, isso é uma forma interativa. Uhum. A participativa é uma das pessoas que fizeram as perguntas, porque eles estão inteirando, né, ajudando o conteúdo da live. E o colaborativo é esse lindo processo que você criou, Uhum. né, em que os alunos eles criam junto com a instituição a ferramenta melhor, a plataforma, o método que é feito de forma colaborativa. Então, esse, na verdade, é o processo de um maior sucesso. E vocês conseguiram colocar de uma forma inovadora dentro da instituição, frente a um desafio gigante, que foi a pandemia, que pegou todo mundo de surpresa, né? Então, num curto espaço Uhum. de tempo, vocês criaram um processo que foi legitimado pelos próprios usuários. Isso é maravilhoso, né? Então, realmente, criou a inovação junto com algo que trouxe legitimidade para o próprio usuário, né? Maravilhoso. E é legal, Ieda, porque na realidade eu acredito que esse Ah, o novo Jéssica comentou, engajamento, isso mesmo, é, engajamento, né? é, e eu acho que nesse novo normal, se o mundo não for mais colaborativo, não vai, a gente não vai conseguir galgar passos mais para frente. Eu acho que a palavra colaboração vai vir muito forte, né? E quando eu falo de colaboração, é até entre instituições, entre até concorrências, né? Harmonizar tudo isso para um colaborar com o outro para a gente chegar lá. E um fato também que eu queria destacar, Eda, até neste momento, né, que nós tivemos da pandemia, até nós fizemos apoio psicopedagógicos. Então, alunos que não se adaptavam à via remota, a gente tinha lá um profissional da pedagogia, onde atendia eles de forma online, estruturava como que eu poderia estudar, qual era a melhor forma. Então, a gente se preocupou integralmente com esse aluno, tanto a sua parte, né, emocional, sua parte social, sua parte financeira, enfim. Eu acho que essa integralidade que fez a gente ter esse resultado aí no último questionário de sucesso. E outra coisa que eu acho que a gente está falando de forma colaborativa, eu acho que é o que a fábrica de inovação está fazendo, né? Trazendo eu e você, né, Pedro, para discutir um tema importante, mas uma coisa que eu acho que eles estão fazendo de maravilhoso é criar um ecossistema de inovação, né? Do qual nós fazemos parte, e uma plataforma que é integrar as instituições de ensino de Limeira. Então, vamos ser parceiros, na verdade, né? Nós somos instituições universitárias diferentes, mas somos parceiros na construção desse ecossistema inovador. Identificar as startups aí como uma possibilidade de aceleração de inovação de Limeira e pensarmos conjuntamente de como reter os melhores talentos, né, dentro da nossa cidade. Então, a gente discute educação como um processo básico da construção dos talentos, mas eu acho que a gente também está fazendo um outro papel de retenção e de criar um espaço, um ecossistema para que essas pessoas, esses melhores talentos, fiquem na cidade, né? Cidade. Então, a fábrica de inovação ela está de parabéns, né? Sim, sim. Em criar essas iniciativas e vários parceiros nossos, de forma colaborativa, vão participando desse movimento. Todos que participaram aqui, né? Tita Almiral, Marcelo Hipólito, Marcelo Petrelli, todas as pessoas que entraram com questionamentos importantes, eles vão fomentando uma melhor discussão. Nós somos convidados, tal, mas eles vão fomentando discussões importantes para o tema, né? Cada live eles vão trazer um tema diferente. Então, acho que a fábrica de inovação está de parabéns nesse sentido. Você gostaria de fazer mais alguma observação importante? Alguma colocação pessoal, né? Qual aprendizado pessoal que você teve, não só como diretor de uma instituição importante, mas pessoalmente, né? A gente percebe que alguns
algumas prioridades, até na nossa vida, elas Muda. acabam sendo acentuadas ali, né? É legal, acho Por que é uma exemplo, a coisa. gente podia estar fazendo essa reunião presencial. A gente está fazendo de forma virtual porque, né, justamente pela pandemia, então a nossa proximidade física ficou um pouquinho comprometida, mas a gente tem É, alguns ganhos e a gente pensa a vida de um pouquinho de uma forma diferente. Então, como pessoa, Pedro, o que que você ganhou ou que você perdeu nessa pandemia? é muito bacana. Eu acho que está sendo aí um aprendizado muito grande para a gente na evolução como seres humanos, né? Eu acho que eu revi muitos valores, tanto da minha vida pessoal como da minha vida profissional. É claro que eu, né, amo estar lá junto, né? Eu gosto de entrar em cada gabinete de cada coordenador e conversar um pouquinho e de tirar, né, algumas conclusões e tal. E aí, como fazer isso de forma remota? E aprendi que também de forma remota dá para a gente ter esse calor humano, né? Que não precisa só estar tete a tete, face a face, né? Então, eu comecei a dar muitos valores que antigamente eu deixava um pouquinho de lado, né? Comecei a olhar mais para isso e valorizar. E valorizar cada vez mais, eu acho que você pode, que nem o Walt Disney falava, você pode querer construir o maior castelo do mundo. E se você não tiver pessoas junto com você para querer construir isso, você não vai chegar a lugar nenhum. Então eu valorizo muito as pessoas e eu comecei a valorizar ainda mais. Então valorizo a cada coordenador, a cada professor, a cada aluno, por isso que sempre eles me ligavam, Pedro, mas você vai mesmo falar com todos os alunos? Deixa que eu falo. Não, eu vou lá falar porque eu acho que na realidade é ser humano com ser humano. Então eu aprendi ainda mais valorizar esses seres humanos que são formidáveis. E como você falou em seres humanos, não podia deixar Marcelo Hipólito perguntando como que a universidade ela cuida das pessoas no entorno da universidade, né? Como que é essa relação com a sociedade civil, né? Então, uma pergunta Que, bem pertinente, né? que bacana. A gente tem um projeto social muito grande, né? Que hoje, só para você entender, nós temos uma clínica de fisioterapia, uma clínica de nutrição, uma clínica de estética, né? Onde a gente faz, e uma clínica de psicologia, onde a gente faz atendimentos gratuitos para a comunidade como um todo, né? A gente não cobra nada. Então, só para a gente ter a noção, eu faço quase 1.000 atendimentos semanais nas clínicas para as pessoas carentes. Então, a gente cuida muito também do social ao entorno onde a gente está, né? E agora, nessa época pandêmica, o que nós fizemos? Nós fizemos duas ações, onde nós coletamos aí cestas básicas para entregar para as pessoas carentes, né? Para as pessoas que estavam precisando, e também nós tivemos aí 2 alunos que fizeram uma ação ainda voluntária de máscaras, né, para entregar para a Santa Casa. Então, sempre também a gente tem projetos sociais pensando nessa população que está em torno da faculdade. O que dói nesse momento, Ieda, é a gente não poder estar com as nossas clínicas abertas, né? Porque quantas pessoas estão sem uma assistência, né? Idosos, crianças. Nós temos uma piscina que serve para hidroterapia, onde eu tenho uma fila de espera de mais de 300 pessoas para entrar, porque não tem condições de pagar um tratamento mais caro. O que dói no nosso coração é isso, né? E a gente não poder estar ainda mais trabalhando em cima disso. Mas sempre a Einstein teve o seu cunho social, projetos aí para a população carente mesmo do município de Limeira. Bom, então, um retorno social fantástico que você tem oferecido, né? Muita solidariedade de forma técnica, né? Com a formação dos próprios alunos. Então, na verdade, tem aí um ganho enorme, amplificado, tanto por parte dos alunos com o aprendizado, né? Como da sociedade no ganho do tratamento, do acolhimento por parte desses próprios Uhum, alunos. com certeza. Eu acho que realmente são ganhos, são ganhos de todos os lados, né? Com Deixa eu certeza. ver, verificar aqui.
Por isso que, Mas, como Paulo Freire fala, né? Educação é você fazer com amor, né? Eu acho que quando você tem o amor pela educação, tudo você constrói. é verdade, não. Lindo, né? Eu acho que todo mundo faz o seu papel, tem uma contribuição assim essencial. E vocês estão deixando uma marca linda, né? Uma Sim, colaboração enorme na formação das pessoas, uma contribuição social que até a Marcela colocou, importantíssima. Acho que não é só ao redor do campus de vocês, mas é amplificado para todas as pessoas que precisam dentro da cidade, ou talvez até fora é dela, fora. né? De pessoas Bem, que acabam conhecendo a iniciativa e vindo para isso. próximo da unidade, né? Então, Uhum, acho que isso é um processo lindo. E é o que você bacana. falou, acho que o brasileiro fez um processo de adaptação muito rápida a esses desafios, e eu acredito que muitas soluções ainda vêm pela frente, né? Porque criativo como esse celeiro brasileiro, acho que talvez esse seja um dos maiores qualidades do brasileiro de muito rapidamente encontrar uma solução de forma até improvisada, mas com eficácia e eficiência, né? Eu acho que a gente tem muitos talentos aí que vão trazer muitas soluções para todos nós, né? Com Você já certeza. faz isso na direção, né, Pedro? Eu falo que é um desafio todos os dias, né? Você trazer sempre pensar em algo novo, algo diferente, trazer para a comunidade e ver o que a gente pode fazer, sempre estar se adaptando, né? Esse mundo é muito maluco, né? Ele transforma a cada minuto, então a gente tem que estar sempre pensando em inovação a todo momento. E eu acho que outras coisas que a gente percebeu nessa adaptação foram mudanças até de postura, né? A gente percebeu até um amadurecimento dos próprios alunos na utilização dessas plataformas, aumentando a autonomia no próprio aprendizado, né? E colocação frente a essas dificuldades, até de trazer novos horizontes no processo de aprendizagem. Então, nós mesmos, professores, estamos aprendendo muito com os alunos, né? Quando a gente Uhum. fala, olha, você tem não só a discussão desses artigos, desses cases, na discussão mais profunda do cenário, eles também trazem colocações muito mais críticas, né? E Críticas. trazem. Então a gente percebeu um amadurecimento muito profundo por parte deles também, né? Então acho que teve um Muito legal. ganhozinho aí. É, até Ieda, e em relação à postura ética, né? Porque assim, quando aconteceu a pandemia, que a gente precisou ir para o remoto, eu participei de algumas reuniões do Semesp, né? Onde a gente faz parte de uma rede, e aí todo mundo preocupado. Vocês já fizeram a cartilha do bom uso da via remota, como eles têm que se portar, como eles têm que se vestir, como eles têm que estar na frente da câmera ou não, né? Falei, meu Deus do céu, será que eu vou precisar de tudo isso mesmo? Falar que não, né, tem que entrar de roupa, não pode estar sem roupa, né? Que tem que, né? E aí eu chamei os coordenadores e falei assim, ó, vamos observar essa semana, esses 15 dias, né? Porque tudo é uma adaptação tanto para o professor como para os alunos, para ver o que acontece. E depois desses 15 dias eu pedi um follow-up para eles falaram assim, Pedro do céu, olha, eu acho que a gente vai fazer para os docentes, não para os discentes, né? Porque assim, o pessoal está se comportando de uma forma tão ética, de uma forma tão madura, de alunos que a gente ia esperar muitas coisas, porque a gente conhece ali na hora presencial, mas que está sendo muito bacana. Então, é o que você falou mesmo, né? Com esse mundo, com essa reviravolta, trouxe muitos sensos que eles nem acho que percebiam que eles tinham, né? E começaram a se tornar mais críticos, né? Mais sensos éticos, vamos dizer assim, e foi muito bacana. Não, eu achei também. Teve um amadurecimento que a gente Envelhecimento, né? nem esperava, É, né? Eu é, acho que eles estão maduros para utilizar a tecnologia e compartilhar a utilização dessa ferramenta. é. Foi uma surpresa grande.
Mas eu acho que a gente tem alguns desafios grandes aí pela frente de algumas lacunas, né? Até no processo de avaliação, né? Como que Uhum. vocês efetivaram isso? Porque é um método completamente diferente, né? E como que vocês ultrapassaram esse limite? Talvez fosse o fechamento das disciplinas com um método novo de avaliação. A gente tem essa relação. Ieda, esse foi o, o calcanhar de Aquiles para a gente, né? Eu acho que é o que a gente vai reestruturar muito agora para esse próximo semestre. Eu acho que foi a grande lacuna, porque, infelizmente, o que fazer nesse momento, né? De uma situação muito adversa em relação a avaliações, também em relação à presença, né? Que também foi um desafio para a gente muito grande. E o que, que eu disse para todos os coordenadores? Pessoal, vamos entregar o máximo que a gente pode, avaliar esse aprendizado o máximo que a gente pode. Se o aluno ele vai usar artifícios, né, para fazer essa avaliação ou não, aí a gente vai trabalhar com ética e moral, vamos tentar trazer isso para eles. Então, para falar para você, Ieda, o que, que nós fizemos? Nada diferente. Nós fizemos as provas online, né, as avaliações, um pouquinho mais robusta, pensando em censos mais críticos, né, de uma prova mais aberta, eles poderem resolver com uma reflexão, enfim, claro que vai ficar um déficit de aprendizagem, eu acredito que vai, também não sou, né, vamos dizer assim, fora do outro mundo, assim, não, pessoal, a aprendizagem foi igual a presencial. E aí que nós pretendemos, né, com o passar dos anos, aí como o nosso secretário até do Estado, da Educação, ele fala que nós vamos perder 1 ano e meio de aprendizado com esses alunos. A gente só vai reverter em 2022, né? Se a gente for pensar em termos do aprendizado. Então, vamos fazer o que é de melhor. O que eu não queria, que eu disse para todos os coordenadores, assim, ó, não vamos trazer mais um problema para esses alunos, porque eles já estão enfrentando tantas adversidades nesse momento, se a gente trouxer mais um, né? O que, que vai acontecer? Porque também eu acho que nesse momento, né, Ieda, os nossos ideais, as nossas ideologias têm que abaixar um pouquinho para entender a situação adversa que a gente está enfrentando, né? Porque eu escutei de instituição, não, a gente está instalando câmeras em cada casa para ver se ele está colando ou não colando. Não, nós não vamos fazer prova, nós vamos deixar porque não é justo. Calma, né? Eu acho que é importante, mas nesse momento o acolhimento eu acho que era mais importante. Acho que você tem razão. E outra coisa que eles têm colocado é que o processo de educação mudou bastante também, né? A gente tem que entender quais são as habilidades que eles Competências, né? precisam ter, as competências, o que que é essencial para a formação desse aluno. Então, eu acho que é uma concepção diferente da educação que está entrando, que não é só avaliativa, mas ela é muito mais formativa do que a questão da nota, o quanto que ele consegue entregar de solução de problemas, né? E ter um polimento em relação a novas habilidades. Então, eu acho que nós, assim como educadores, a gente tem esse desafio de pensar novas formas que pode ser que não seja mais a prova, né? Isso aí. E que talvez, e que talvez seja um outro método que a gente estimule uma formação muito mais crítica, madura, que eles já estão tendo de comportamento maduro nessa transição de metodologia e entrar na formativa mesmo de resolverem soluções, problemas reais, né? Uhum. Então, acho que eu achei lindo, principalmente esse retorno que vocês estão dando social, que mais do que isso, que a Uhum. formação ética e a formação de competência técnica ajudando socialmente as pessoas, principalmente, especialmente na área de saúde, que Uhum. tem sido um gargalo muito grande. A gente viu na pandemia quantos profissionais não estão faltando em campo, né, nessa área. Com certeza. Então, a partir do momento que a gente trabalha a formação dessas pessoas para soluções do mundo real, a gente, e num estágio de pandemia, eu acho que os nossos desafios assim, triplicaram, né? Até na forma de pensar o novo modelo.
Então, eu acho assim, o desafio acho que está colocando para todo mundo, não só para o corpo docente, nem só para a direção, mas para os próprios alunos que desenvolvem o trabalho colaborativo que você mesmo colocou. Eu acho que Bom, vão acho que a gente no está bem no derrubar. finalzinho. Vou derrubar. Então, eu queria avisar todo mundo, agradecer todo mundo e dizer que isso vai estar no feed do Instagram da Fábrica de Inovação. Pedro, obrigada pela live.